Em muitos países africanos, protestar tornou-se uma atividade de alto risco. Não deveria ser assim. A liberdade de expressão e o direito de manifestação são pilares fundamentais de qualquer sociedade que se considera democrática. No entanto, o que se observa em diversos países do continente africano é uma tendência cada vez mais preocupante. A criminalização do protesto e a repreensão violenta contra manifestantes pacíficos trata-se de um fenômeno sistemático, enraizado em estruturas de poder autoritárias, sustentadas por elites políticas e militares que se beneficiam da instabilidade e do medo. Em vez de dialogar com a população, muitos governantes preferem silenciá-la, ignorando as causas legítimas da insatisfação popular. A repreensão a protestos na África não é um evento isolado ou uma exceção eventual. É, na verdade, uma prática recorrente marcada por padrões que se repetem. A mobilização popular nasce do sofrimento cotidiano: fome, desemprego, corrupção, brutalidade policial, falta de serviços públicos básicos, e encontra como resposta à força bruta do Estado. Tiros, prisões arbitrárias, desaparecimentos, censuras e assassinatos tornam-se armas de um sistema que teme ser desafiado. A tragédia não está apenas nos corpos que tombam nas ruas, mas também na normalização dessa violência, na banalização da dor dos que lutam por mínimo de dignidade. Talvez uma das declarações mais contundentes sobre essa realidade tenha vindo recentemente de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, que ousou dizer em voz alta o que muitos sentem em silêncio: se você mata aqueles que protestam de forma pacífica no seu país, você está matando a democracia e não só a eles. O que se observa é um sistema onde o povo pode votar, mas não pode reclamar, onde há eleições, mas não há liberdade real, onde o governo se mantém mais pela força do que pela legitimidade. A Nigéria talvez seja um dos casos mais simbólicos dessa repreensão. Em 2020, os jovens nigerianos protagonizaram um dos maiores movimentos sociais dos últimos tempos no continente africano. A mobilização começou como uma resposta à brutalidade cometida pela Força Especial Anti-Motim, uma unidade da polícia conhecida por praticar sequestros, execuções extrajudiciais, tortura e extorsão. O povo, cansado de viver com medo de quem deveria protegê-lo, saiu às ruas pedindo o fim dessa força e exigindo uma reforma profunda no sistema de segurança. O movimento cresceu rapidamente, unindo diferentes camadas da população e ganhou apoio internacional. Mas em vez de escutar o clamor popular, o governo respondeu com violência. Em 20 de outubro de 2020, no episódio que ficou conhecido como do portão de Lekki, o exército nigeriano abriu fogo contra manifestantes pacíficos. Eles estavam desarmados, sentados, cantando o hino nacional e segurando bandeiras. Muitos foram mortos naquele dia. Vídeos circularam nas redes sociais mostrando o horror em tempo real. Ainda assim, até hoje, nenhuma autoridade foi responsabilizada. A justiça continua ausente, como em tantas outras tragédias que se acumulam na história do país. Esse padrão de repreensão se repete em várias nações africanas. No Sudão, manifestantes que pedem o fim dos regimes militares e eleições livres enfrentam armas e gás lacrimogêneo. Na República do Congo, quem se opõe à má gestão dos recursos naturais e à corrupção é perseguido. Em Uganda, sob o governo de Yoweri Museveni no poder há quase 4 décadas, o simples ato de se manifestar é tratado como ameaça à segurança nacional. O jovem líder opositor Bobi Wine já foi preso e agredido diversas vezes apenas por representar uma alternativa ao regime. Em Zimbábue, protestos contra a inflação, a crise de combustível e os salários miseráveis são sistematicamente reprimidos. A violência estatal
contra civis se tornou parte da política cotidiana. Por que isso acontece? Porque regimes autoritários sabem que o povo consciente é perigoso. Um povo que entende seus direitos, que se mobiliza, que ocupa as ruas, é um povo que pode provocar mudanças reais. Por isso, muitos líderes preferem manter a população com medo. O medo é uma ferramenta eficaz para o controle, e o medo nasce não apenas da repressão física, mas também da impunidade. Quando eliminações cometidas por agentes do Estado não são punidas, quando juízes se calam, quando os meios de comunicação são controlados ou ameaçados, cria-se um ambiente onde a via do Estado se perpetua e a comunidade internacional, na maior parte das vezes, escolhe o silêncio. As potências ocidentais estão preocupadas com os direitos humanos em certos contextos. Muitas vezes ignoram ou minimizam os abusos cometidos por regimes africanos, especialmente quando esses governos mantêm acordos comerciais estratégicos ou ajudam a conter a migração. A hipocrisia internacional também é parte do problema. Fala-se muito de democracia, mas age-se pouco para protegê-la. Ainda assim, mesmo diante da violência, o povo africano continua a resistir. Há uma geração nova, conectada, informada, que se recusa a aceitar a repressão como destino. Jovens que organizam protestos, lideram campanhas, criam movimentos online, fazem denúncias, produzem arte e cultura como formas de resistência. Eles sabem que a mudança não virá de cima. A mudança será construída por aqueles que, mesmo feridos, continuam de pé. É preciso reconhecer, não há futuro sem escuta, sem diálogo e sem justiça. A democracia não pode ser só um nome bonito para encobrir o autoritarismo. Ela precisa ser vivida no cotidiano, na liberdade de expressão, na segurança para protestar, na possibilidade de criticar sem temer pela vida. A repressão aos protestos é o sistema de um sistema que fracassou em sua missão principal, servir ao povo. O que está em jogo não é apenas o direito de ir às ruas. Está em jogo o direito de existir plenamente como cidadão, como sujeito político, como voz ativa na construção do país. A luta contra a repressão é, na verdade, a luta por uma África mais justa, mais humana, mais livre. Uma África onde o protesto não seja visto como ameaça, mas como um direito. Onde o governo não tema o povo, mas o respeite. Onde cada vida perdida nas ruas seja lembrada como um grito que ecoa, que resiste, que insiste. Basta de silêncio, basta de violência. O povo quer viver e viver em paz, com dignidade e com voz. Ibrahim Traoré mostra-se preocupado com os países que usam da violência para poder impor as suas vontades perante o povo. O povo africano é um povo que está cansado, principalmente a camada mais jovem. Falo em particular, esse caso é um caso da Nigéria, em que manifestantes foram atacados pela polícia e tentaram resistir. Traoré diz que esses que tentam atacar, que atacam aqueles que manifestam de forma pacífica, estão a atacar, na verdade, a democracia. Muitos acreditam que Ibrahim Traoré, pelo fato deles terem entrado via golpe de Estado na presidência de Burkina Faso, ele não é a favor da democracia. Pelo contrário, um dos maiores defensores do povo, uma das pessoas que mais entendeu o conceito de democracia foi Ibrahim Traoré e consegue aplicá-lo mesmo não tendo entrado via eleições. Quantas eleições são feitas de forma fraudulenta na África neste momento em que é imposta uma vontade sobre o povo africano? Então é isso que deixa preocupado. A situação não está boa na Nigéria, a situação não está boa no Sudão, a situação não está boa em toda a África. Essa forma de repreender o povo que se manifesta já vem há anos. É um sistema que tem sido usado pelos governos, porque é uma herança que nós tivemos da colonização. Durante a colonização, os africanos eram reprimidos quando se expressavam sua indignação com os direitos, com os impostos abusivos que eram praticados naquela época.
E hoje, aqueles que prometeram dar independência aos africanos são os mesmos que fazem as mesmas coisas que antes os africanos sofriam. E quando quando essa população se revolta e vai às ruas para de forma pacífica pedir mudança, pedir com que as condições de vida sejam melhoradas, esse povo recebe balas como resposta. Isso deve parar de acontecer. E Ibrahim Traoré chama esses países de covardes que não sabem o que é democracia, por não protegerem a sua população. Porque o povo é que é o dono do Estado. O povo é aquele que está acima de todo o poder. O povo é aquele que deve ser beneficiado por todas as ações que são feitas pelo Estado e não deve ser o primeiro a sofrer. Traoré, com essa mensagem, deixa bem claro que ele está alinhado com o povo de Burkina Faso. É uma das coisas que faz com que ele esteja no poder até o momento. Não é fácil, eu digo sempre, não é fácil ser presidente de Burkina Faso. Burkina Faso é um país complicado, é um país instável, é um país com uma estabilidade muito elevada. Mas Ibrahim Traoré consegue, mesmo desta forma instável, esse país que não é fácil de gerir, ele consegue estar lá ao lado de seu povo. É incrível como cada frase, por mais curta que seja, de Ibrahim Traoré, é uma lição para muitos governantes africanos, é uma lição para nós que sempre acompanhamos a trajetória desse presidente. E hoje ele traz uma lição de um sistema político que é muito difundido, principalmente pelos países ocidentais, que é a dita democracia, mas que aqui na África ainda não funcionou da melhor forma possível. A tal democracia para os africanos é só uma forma diferente de colonização, é o dito neocolonialismo disfarçado de forma de escolha. Os africanos não têm escolha, na verdade. Os africanos estão a sofrer desde que viram a sua independência, com guerras civis, com eleições fraudulentas e com protestos que são reprimidos de forma violenta. Ibrahim Traoré chama a atenção a estes governantes que, senhores, não é assim como se exerce a verdadeira democracia. Manifestações pacíficas são manifestações legais, fazem parte de um Estado de direito democrático, como muitos gostam dessa palavra, muitos falam disso, Estado de Direito Democrático, mas na prática nós sabemos muito bem como as coisas funcionam. Isso é uma lição de Traoré para todos aqueles que não sabem como cuidar de seu povo, aqueles que não sabem ouvir os anseios e as reclamações da sua população. Isso é que Traoré está tentando transmitir para aqueles que não respeitam os direitos humanos. Passem a respeitar os direitos humanos do vosso povo, porque ele é que é o real patrão nessa coisa chamada, nesse continente, nesse continente maravilhoso, diversificado, com muita cultura e muito por dar, chamado continente africano. Quem me dera se cada um dos governantes tivesse uma fração do pensamento de Ibrahim Traoré, só um pouquinho só, uma gotinha do patriotismo que esse senhor tem de verdade. A África seria diferente, mas infelizmente o mundo foi construído de forma que a África seja explorada, que a África seja fonte de riqueza, mas esteja sempre a sofrer. A África tem que ser extorquida, tem que ser espremida até a sua última gota, de forma a sofrer e a não se beneficiar dos seus próprios recursos. É assim como o mundo foi desenhado, é assim como muitos países desenvolveram às custas dos africanos, às custas dos recursos que vêm dessa terra chamada África. O que a África quer são direitos humanos respeitados. O que a África quer são negociações que beneficiam o povo. O que a África quer é uma comunidade internacional que diga basta a esse tipo de situação. Imagina o que aconteceu na Nigéria. Jovens que foram atacados, mas a comunidade internacional não se manifestou. Muitos, e é uma coisa que isso acontece recorrentemente. A comunidade internacional só escreve uma notinha de 2 páginas ou uma página, assina no final, e lamentamos, mas nunca fazem nada. Meses depois vão fazer acordos com o mesmo governo que cometeu as atrocidades contra o povo. Isso deve acabar. Chega disso. Os africanos estão cansados. Os africanos clamam por socorro, mas não têm onde buscar esse socorro. É muito triste quando isso acontece. É muito triste quando o povo perde a esperança completamente. Percebem? É triste quando um povo diz que nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Daqui em diante, seja o que Deus quiser. É triste. Isso é algo extremamente grave. Percebem? E eu tenho percebido isso do povo africano. O povo africano é um povo muito sofrido. É um povo que precisa de mudança o quanto antes. Precisa de mudança. As mudanças devem ser visíveis na África.
todos os líderes devem olhar para Traoré como alguém, como um espelho, como alguém que está a fazer a melhor gestão possível. Eu trago vídeos todos os dias, mais de um vídeo a falar de frases de Traoré que são diferentes, frases de alguém que deve ser estudado. A governança e a forma de pensar de Traoré deve ser estudada, porque é uma forma que é exatamente aquilo que o povo queria. Muitos dizem que é a reencarnação de Thomas Sankara. E é verdade, é a reencarnação de Thomas Sankara, daqueles líderes africanos que realmente pensavam no povo e foram mortos por isso. Esse é o preço de querer mudanças, querer defender a bandeira. Falo da bandeira, aquela que pertence ao povo, não bandeira que pertence a elites políticas que se beneficiam do sofrimento alheio. Não, nós estamos a falar da bandeira do patriotismo, da bandeira do bem-estar, do direito à vida, do direito à liberdade de expressão, do direito a ter boas condições de saúde, de educação, de infraestrutura. Esse tipo de liberdade que estou a falar, esse tipo de benefícios que eu estou a falar. Mas infelizmente isso não acontece. É triste a situação do continente africano nesse caso. Mas faz parte da informação, eu trago aqui. Eu gostaria também de pedir ideias para vídeos, coloquem nos comentários. Eu agora vou passar a trazer vídeos que vocês também querem ver. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.